Inteligência Artificial, aula 37. Vocabulário no atendimento ao cliente, nós estamos complementando aqui entidades e relações, à medida que as pessoas vão também nos dando dicas aqui por e-mail, tá? Bem, nós estávamos com esse grande modelo aqui das entidades relacionadas a atendimento e, conforme vimos na aula anterior, nós fomos garimpando as expressões, como são as reclamações, as frases de cliente. Bem, agora nós incrementamos o modelo, né, colocando algumas coisas aqui, como, por exemplo, complementamos medidor com também os nomes que tem, né? Aparelho, medidor ou hidrômetro. Acrescentamos em violação roubo ou roubaram, furto ou furtaram, né? Acrescentamos aqui na relação com o medidor. E incluímos uma coisa que vai influir na parte de legislação, que se chama ligação de água. Ligação de água, né, ou ligação de energia, vou acrescentar aqui também, tá? Ligação de água, energia, ou então não se aplica a parte de telefonia, tá? Energia. Colocamos no lugar errado aqui. Energia, água. Isso é uma parte contratual, tá? Nós ainda vamos, no futuro, tratar das partes que se referem mais à legislação, tá? Ao contrato, vocês veem que não tem contrato aqui ainda, né? Em valor de conta errado, ou mais, demais, conforme a expressão lá do consumidor, nós acrescentamos medindo, medição. Por quê? Porque tem aqui a frase do cliente: este hidrômetro de vocês está medindo errado. Ou seu medidor está estragado, tá? Ainda vamos colocar aqui também defeito. Depois incluímos também falta de... Quando a pessoa fala assim, ó, tá faltando energia aqui em casa, ou estamos sem energia aqui em casa, pode ser pela falta de serviço mesmo, tá? Ou foi cortado, ou está ocorrendo uma manutenção, tá certo? E nessa parte aqui em cima, que tudo ficou junto, hein? Quando alguém fala assim, eu paguei a conta, nós pagamos a conta, né? A conta está paga, né? Está pago ou também paga. Vamos acrescentar aqui, tá? Essas expressões, vocês devem estar pensando assim, eu vou fazer o teste mesmo, palavra por palavra, né? Não. Aí é que entra a parte, né? Eu não vou bloquear ninguém de fazer seu modelo aí, né? Então, já vou revelar qual vai ser o segredo aqui, tá? O segredo é que todas essas expressões terão o mesmo código, tá? O programa passa um programa de rastreio, né? Uma função de rastreio, e ela faz aquilo que se chama de parser, tá? Então, quem quiser pode ir se antecipando e já fazendo o programa de conversação, testando as expressões, tá? Então, veja aqui, ó, manutenção, cortaram, né? Então, isso se refere ao assunto de corte, tá certo? Ao conceito de corte do serviço. Por quê? Ou por falta, ou por manutenção, ou falta de pagamento também, porque o pagamento evita, né, o corte do serviço. Nós vamos fazer essas ligações. Então, um código aí, né, que substitui todas as expressões que querem dizer a mesma coisa, né? Também aqui, ó,
Vamos passar isso aqui para lá também, porque no caso de violação, furto, né, tudo isso, nós vamos colocar o mesmo código. Roubaram, né, roubo, né, roubou. Nós vamos colocar o mesmo código de furto, furtaram, furtou, né? Já vou colocar aqui para a gente se lembrar disso, tá? Alguém furtou meu hidrômetro. Alguém furtou o meu medidor, né? Depois ainda vem a parte de gato, correto? Então, o diagrama agora está mais completo, né? E já dei a dica para vocês de como é que nós vamos fazer as coisas aí, tá? Mas vocês ainda devem estar se perguntando como que vai ser, como que vai entender mesmo a expressão. Esse programa vai conversar? Então vocês aguardem aí nas próximas aulas, né? Porque nós vamos falar disso, correto? Mas podemos contar que existe o código da coisa acontecida, tá? E também o código dos sujeitos aí. Porque lembrem-se, nós temos aqui a caracterização da forma ação, qualificação, personificação e codificação. A personificação, né, é identificar mesmo as entidades. Ó, serviço é entidade, você poderia associar a sujeitos, tá? Conta é uma entidade, tá? Mas, assim, intermediária, né? É um documento, é mais legal, né? E nós vamos fazer essas relações entre uma coisa e outra, tá bom? E vamos fazer pontuações também, né? Nós temos código e nós vamos ter a pontuação. E vamos fazer o possível para que a soma da pontuação das palavras, e não só essa soma, como a ordem, né? E também a presença do não. Porque se aqui está paguei, pagamos, pagou, né? Pode também vir a palavra não paguei, não pagamos. Tá certo? Então, a palavra não vai alterar a ordem das coisas, tá? Então, nós temos que preocupar também com a ordem das palavras. Correto? Então, nós vamos ver mais algumas coisas aí no modelo antes de partir para a formalização. Bem, então vocês vejam que mesmo a gente ainda não tendo muitas palavras, está um vocabulário até reduzido, né? Vocês estão vendo que nós vamos ter todo esse trabalho que eu coloquei aqui para vocês, né? Essas regras são poucas, mas em termos de programação de sistema vai dar um trabalhinho, tá? Então, o que ficou acordado? Que palavras e expressões da mesma entidade ou ação terão o mesmo código. Exemplo 1. Já paguei, está pago, pagamos, já pagamos, pagou, já pagou. E sempre o teste é da expressão maior, é claro, né? Para expressão menor. Certo? Vamos colocar o já pagamos até antes aqui, ó. Certo? A gente testa o já pagamos para identificar. Pagou, já pagou, então já pagou tem que ser testado antes. Nós vamos verificar se as expressões estão precedidas de não, tá? Ou então de emitiu. Aqui o corretor já quis modificar. O não sem acento também, então vejam a dificuldade do modelo, tá? Então, não, N, tio, não sem acento ou num,
Tem gente que fala assim, não paguei, né? Aí nós vamos testar isso tudo. E o código vai ser o mesmo. Então, não na frente de uma expressão vai modificar completamente o sentido dela, tá? Exemplo 2, medidor, hidrômetro, aparelho. Então, esse programa aqui vai servir até para energia elétrica também. Se serve para água, serve para energia elétrica e vice-versa. Então, pelo código, nós vamos saber que não se trata de entidade passiva de ser precedida pelo não. Tá? Por exemplo, medidor, hidrômetro, aparelho, não vai ter não na frente. Mas paguei, tá pago e tal, vai ter. Tá? Então, nós vamos tabelar direitinho, né? Se ele pode ser precedido de não ou não. Tá? Bom, os códigos terão um prefixo identificando se é uma entidade, se é uma ação, se é uma relação ou uma qualificação. Por exemplo, o demais, né? Demais, que muita gente coloca. Ou então, tem gente que bota pra bedel, tá? Nós vamos ter que fazer a previsão disso. O modelo vai ter que correr uns dias. Após a identificação por alto do problema trazido pelo cliente, o sistema vai fornecer, na forma de um minizinho, o serviço mais próximo daquilo que foi sugerido no texto da solicitação pelo chat. No final, com um 0 ou com um 9, falando nenhum desses, né? E pedindo para a pessoa escrever melhor, tá? Escreva de outra forma a sua solicitação. Correto? Mas acredito que uma primeira identificação vai ficar muito boa. Positivo? Então, nós vamos ter que, através de um exemplo, né, produzir uma sensibilização de vocês, tá? Para vocês verem, ele tem que tomar esses caminhos, nossa, tem esse monte de possibilidades. Mas faremos de forma padrão, né? Para servir para alimentação de novas expressões sem modificação de funções do programa. Correto? Isso aí vai exigir um algoritmo muito bem feito por parte de vocês, tá? Vejam que aqui tem pouquíssimas expressões, mas está todo o modelo em relação ao principal, que é o problema de dinheiro, né? Ou da supressão daquilo, no caso de roubo, violação, da supressão daquilo que possibilita o pagamento, porque a pessoa sabe que vai ser cobrada. E no caso de um roubo do medidor, de um hidrômetro, de um aparelho qualquer por onde passa o sinal, né? Até de um modem, né? Vamos supor que pudesse ser roubado um modem de internet, a pessoa fica sem o serviço, tá certo? E depois a empresa vai vir saber, assim, vai emitir um negócio com um valor zero, vai fazer, ué, o que está acontecendo? Por que está vindo um valor zero? Aí mudou? O que aconteceu? Né? Então eles veem que há uma anormalidade, ou excesso de consumo, ou uma queda brusca de consumo. Tá bom? Então, esse aqui é o final da nossa aula 37, um pouco curta, né? Muito obrigado por sua atenção e paciência.